Olá, na aula de hoje vamos dar continuidade então à análise das regras de competência e vamos focar especificamente nas questões de conexão e continência. E antes da gente ingressar exatamente na análise dessas regras, vamos só dar uma recapitulada no nosso passo a passo aqui que estamos fazendo, né? Então, nós já vimos que o primeiro passo de definição de competência de um caso concreto é olhar para a questão e verificar se tem alguém ali como autor, coautor ou partícipe, exercendo alguma função pública e tenha praticado o crime em razão dessa função pública e durante o exercício da função. Aí a competência será definida pelos tribunais em razão da prerrogativa de foro e eu não fico discutindo território e outras questões. Vai direto para o Supremo, para o STJ, para o Tribunal de Justiça do Estado ou para o TRF, dependendo do caso. Não tendo ninguém com prerrogativa de foro, o segundo passo é verificar se tem justiça especial, se tem algum crime de interesse da justiça eleitoral ou da justiça militar. Se tiver, vai para qualquer uma das duas justiças correspondentes. Não havendo, é da justiça comum. Sendo da justiça comum, precisamos definir se é justiça federal ou justiça estadual. A gente viu como é que isso funciona. Artigo 109 da Constituição define a competência da justiça federal. O que não tiver ali previsto, por exclusão, é de competência da Justiça Comum Estadual. Definido a Justiça Comum Federal ou Estadual, o próximo passo é verificar a competência territorial. Vimos onde é que isso está regrado no Código de Processo Penal, a partir do artigo 70, as diversas regras que ali existem, né? Se o crime está consumado no local em que se verifica o resultado do delito, se o crime é tentado, onde se deu o último ato de execução, se é na divisa, se é crime continuado, se é crime permanente, e outras tantas situações se resolve por prevenção, regrinha que define o primeiro juiz que toma contato com a notícia do delito, torna-se competente para julgá-lo. Havendo mais de um juiz com a mesma competência territorial, posso dividir por matéria. Um juiz julga um determinado tipo de delito, outro juiz julga outro tipo de delito. Vimos como é que isso tudo opera. Vimos também que se houver coincidência de competência territorial e material, se define por distribuição, né, sorteio. E agora vamos caminhar para as hipóteses de conexão e continência, em que a gente começa a verificar mais de um delito reunido ou mais de uma pessoa reunida no mesmo delito. Então vamos avançar para entender isso daqui. Já de partida dizendo o seguinte, a doutrina costuma dar nomes aos bois, né? A doutrina adora fazer isso, a doutrina adora dar nomes às regras. Então é muito importante que você compreenda os nomes, as referências teóricas que se dão às regras do Código de Processo nessa matéria, porque costuma ser muito cobrado em cima dessas terminologias. Vamos tentar entender o que o legislador definiu, o significado até das palavras e das próprias expressões que a doutrina utiliza. É muito melhor entender do que ficar querendo decorar isso daqui, né? A decoreba, ela acaba fazendo com que você, num caso concreto, na hora de um exame da ordem ou de um concurso público, acabe se atrapalhando. Então vamos ver como é que o legislador trabalha com esse tema no artigo 76. Ele diz que a competência será determinada pela conexão, inciso 1. Na verdade traz 3 incisos, 1, 2 e 3. Aqui só tem o inciso 1, tá? Só que tudo é um inciso 1. E antes de analisar as hipóteses que estão aglutinadas no inciso 1, que são 3 hipóteses juntas no inciso 1, vamos entender o que significa a palavra conexão, né? É importante você, como eu disse, não querer ficar decorando, né? Então, se você recordar o sentido, o significado da ideia de conexão, você vai imediatamente lembrar que vai haver uma necessidade de ter uma coisa ligada na outra, uma coisa conectada na outra, né? Então, quando a gente fala em conexão, necessariamente falamos de mais de uma coisa. E como nós estamos tratando de crimes aqui, falou em conexão, é porque eu estou falando necessariamente em mais de um delito. Olha o que diz o inciso 1. Será determinado pela conexão 1 se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas, e aí refere 2 ou mais infrações, conexão, uma coisa ligada na outra, um crime ligado no outro. Bom, o legislador, como eu disse no inciso 1, traz 3 hipóteses diferentes, tá? E elas têm algo em comum entre elas, né? Vamos reparar aqui, ó. Então, se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Eu destaco ali a expressão várias pessoas. Dá sequência aqui o texto. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por
várias pessoas umas contra as outras. Então, se o inciso primeiro repete por 3 vezes a expressão várias pessoas, a doutrina, imagine que você fosse o doutrinador, né? Saiu o código de processo, você está olhando por essa regra, você percebe que estão aglutinadas no mesmo inciso 3 situações que têm algo em comum entre elas, a presença de várias pessoas. Você quer dar um nome para isso, você acaba elegendo uma expressão que te parece mais adequada para definir essa questão, que é falar em conexão intersubjetiva. Por que intersubjetiva? Se a gente corta essa palavra, né, e pega o prefixo inter, inter quer dizer entre. Né? Lembra do time do Internacional? Entre nações. Ou lembra de um ônibus que tem em Curitiba chamado Interbairros? Entre bairros. Então, intersubjetiva, entre sujeitos, entre pessoas. Então, a doutrina dá esse nome, tá? Então, a doutrina fala em conexão intersubjetiva, referindo às 3 hipóteses do inciso primeiro, porque elas têm em comum a ideia de que são várias pessoas e várias pessoas. Também é importante destacar o seguinte: por várias pessoas, leia-se, basta 2 ou mais, tá? Não precisam ser várias no sentido de ser uma multidão. 2 ou mais pessoas, 2 ou mais delitos. Então, falou em conexão, falou em 2 ou mais infrações. Falou em intersubjetiva, falou em 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas praticando 2 ou mais delitos. Quando é que eu vou reunir esses processos, né, num único esses crimes num único processo, um único juiz competente? Se ocorrendo, então, 2 ou mais infrações houverem sido praticadas, primeira hipótese, ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Ao mesmo tempo, a doutrina vem e dá um nome para isso. Chama de conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, se eu tenho mais de um crime praticado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, esses crimes são reunidos num mesmo e único processo, um único juiz competente para julgar. É disso que se trata a regra de conexão, né? Havendo conexão, eu vou reunir os delitos no mesmo processo, um único juiz competente para julgar. Detalhe interessante aqui, né? Ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Essa reunião das pessoas aqui é uma reunião ocasional, não precisa ser combinada. As pessoas estão ali ocasionalmente reunidas e resolvem, por alguma situação, praticar mais de um delito. Muito comum, por exemplo, em jogos de futebol, torcida revoltada com o time que foi rebaixado, acaba invadindo o gramado, batendo nos jogadores, quebrando, né, a estrutura do clube, e ali você tem então várias pessoas circunstancialmente reunidas, praticando mais de um crime, né? Invadir o gramado é um crime do Estatuto do Torcedor, bater nos jogadores é outro crime de lesão corporal, dependendo até tentativa de homicídio. Você tem também crime de dano, então você tem vários crimes praticados por várias pessoas ao mesmo tempo. No primeiro momento você reúne esses crimes todos num único processo, um único juiz competente para julgar. O inciso primeiro avança e diz assim: também haverá conexão se houverem 2 ou mais infrações sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. Então é intersubjetiva, porque são várias pessoas, e é por concurso. Concurso aqui é liame subjetivo. Aqui as pessoas estão combinando a prática de crimes. Elas estão, portanto, ligadas, né, subjetivamente no mesmo propósito delitivo. É o caso clássico da velha figura que se chamava de quadrilha ou bando e hoje que se denomina como associação criminosa. Pode ser também uma organização criminosa. As pessoas têm um interesse comum. Veja, ainda que elas pratiquem os crimes em lugares e momentos diferentes, se eu identificar na investigação que elas têm uma ligação subjetiva, que elas estão praticando esses crimes em coautoria ou mediante participação, é o quanto basta para que eu reúna esses crimes no mesmo processo, um único juiz competente, ainda que eles tenham sido praticados em tempos e lugares diferentes. Então vamos imaginar uma situação em que 4 pessoas se reúnem para combinar a prática de crimes de roubos a banco. E aí elas combinam o seguinte, as 4.
Vamos fazer assim, ó. O A e o B vão até o banco X e cometem um crime de roubo. Como a cidade é pequena, a polícia toda vai ver o que está acontecendo lá naquele lugar. E isso vai deixar tranquilo que a gente aqui, o C e o D, possamos ir ao banco Y e cometermos um segundo crime de roubo, porque a polícia vai estar distraída com o primeiro crime. Depois a gente se reúne, vê o que cada um conseguiu de dinheiro e faz a somatória e a divisão. Beleza? Então, assim fazem. O A e o B cometem um crime de roubo num determinado banco, num determinado lugar, num determinado horário. Noutro lugar, noutro horário, o C e o D cometem um segundo crime de roubo. Olhando isoladamente esses roubos, você não identificaria a conexão entre eles, né? Porque afinal de contas são duas pessoas aqui e outras duas aqui, praticados em lugares e momentos diferentes. Mas se eu investigando identifico que as 4 pessoas estavam conluiadas nesse propósito, eu reúno esses 2 crimes no mesmo processo, um único juiz competente para julgar. É mais ou menos o que ocorreu na situação da Lava Jato, né? Você tinha crimes ocorridos em diferentes lugares do país, porém por uma mesma organização criminosa, com liame subjetivo entre elas. Então, ainda que alguns crimes tenham ocorrido em Brasília, outros em São Paulo, outros no Paraná, eu reúno eles todos num mesmo e único processo, definindo ali um único juiz competente para julgá-los, certo? Depois a gente vai ver até que tem regras que permitem a separação a posteriori dessa junção dos processos, mas no primeiro momento, se os crimes são conexos entre si, eles devem estar reunidos no mesmo processo, um único juiz competente para julgar. Então a segunda hipótese é a conexão intersubjetiva por concurso. Segue o inciso primeiro dizendo que também haverá conexão se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Umas contra as outras. A doutrina vem e dá um nome para isso. Conexão intersubjetiva, porque são várias pessoas, por reciprocidade, umas contra as outras. Antigamente era a briga de família, né? Não sei se lembra de uma novela famosa, né? Havia ali a briga dos Metzenga contra os Bertinazzi, né? Uma divisão de cerca que ora ia para lá, ora ia para cá, e aí uma família praticava um crime contra a outra, que em revide praticava contra a primeira. Bom, hoje a coisa perdeu um pouco do romantismo, vamos chamar assim, é uma coisa um pouco mais árida, sem brigas de traficantes de grupos rivais que mutuamente se agridem, né? Ou brigas de torcida de futebol que também mutuamente se agridem. Se eu identifico que um crime foi praticado e outro foi praticado em revide, numa situação de reciprocidade, eu quanto basta para que eu reúna esses 2 delitos num mesmo e único processo. Então, recapitulando, o inciso 1º do artigo 76 traz, no mesmo inciso, 3 hipóteses diferentes de conexão. As 3 têm em comum o fato de que fala em várias pessoas e várias pessoas, por isso são chamadas de hipóteses de conexão intersubjetiva. E aí eu tenho conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade, certo? Como eu disse, eu não quero gravar isso, né? Se eu te perguntasse numa prova assim, me defina o que é uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Você respira fundo, conta até 10 e diz, espera aí que eu sei, né? Conexão, uma coisa ligada na outra, um crime ligado no outro, portanto mais de um crime. Intersubjetiva, entre sujeitos, entre pessoas, mais de uma pessoa, por reciprocidade, umas contra as outras, e você vai então destrinchando a terminologia até acertar o que se pede numa questão como essa, certo? Bom, temos outras hipóteses de conexão ainda no artigo 76. Eu reproduzo de novo o artigo aqui, o inciso 1º, né, com as 3 hipóteses que nós acabamos de ver. O inciso 2º. Veja, se a doutrina deu um nome para as hipóteses do inciso 1º, chamando-as de intersubjetiva, ao ler o inciso 2º, nós não percebemos mais aqui a referência a várias pessoas. Isso só aparece no inciso 1º. Então, já que eu chamei o inciso 1º de intersubjetiva, o que é o contrário de subjetiva é objetiva. Então, a doutrina costuma chamar o inciso 2º de conexão objetiva.
Qual é a hipótese? Vamos ler juntos aqui. Se no mesmo caso houverem sido umas infrações, né, praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, eu reúno no mesmo processo. Então eu tenho um crime e depois eu pratico um segundo crime para obter a impunidade em relação ao primeiro. Tem um exemplo clássico de 10 entre 10 manuais de processo penal. Eu tenho um crime de homicídio doloso e eu tenho um crime de ocultação de cadáver. Veja, por que alguém normalmente, não necessariamente, né, mas normalmente pratica um crime de ocultação de cadáver? Para tentar fazer com que ninguém descubra que a pessoa foi morta. Para que ninguém descubra o crime de homicídio. Então, se você recorda, por exemplo, do caso do goleiro Bruno, né? No caso do goleiro Bruno, você teve um feminicídio e você teve também uma ocultação de cadáver. Tá? Ninguém localizou o corpo da moça. Então, este segundo crime foi praticado com a intenção de obter a impunidade em relação ao primeiro. Identificado isso, eu reúno esses dois delitos no mesmo processo, um único juiz competente para julgá-los. Trata-se da hipótese de conexão objetiva. O inciso 3º do artigo 76 fala que também haverá conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. E aí isso se denomina de conexão instrumental ou probatória. Agora presta bem atenção na compreensão disso daqui. Na verdade, não é qualquer prova que eu possa emprestar para um outro caso que obrigue necessariamente a reunião dos processos. É somente quando a prova de um crime influencie na demonstração da existência de outro crime. É desse jeito que se interpreta, tá? Então, exemplos também clássicos de manual, você tem o crime de furto e o crime de receptação. O crime de receptação, que é adquirir uma mercadoria proveniente de forma ilícita, pressupõe uma ilicitude antecedente, que pode ser o furto. Então, se eu estou investigando um crime de furto e também um crime de receptação do mesmo objeto, a prova do crime de furto influencia na demonstração da existência do crime de receptação. Não é que eu sempre tenha que ter a prova do crime antecedente para daí punir pelo crime consequente, não é disso que se trata. Mas se eu tiver a investigação dos dois, eu reúno esses dois crimes no mesmo processo, um único juiz competente para julgar. É o mesmo raciocínio que se faz na lavagem de dinheiro, né? O crime de lavagem de dinheiro também pressupõe um crime antecedente. Então, qualquer crime que gere riqueza, o furto inclusive, o roubo, o tráfico de drogas, o peculato, desvio de verba pública, corrupção, qualquer crime que gere riqueza, se dada a esta riqueza uma aparência de origem lícita, isto vai se caracterizar como crime de lavagem de dinheiro. Então, a demonstração de um crime antecedente influencia na demonstração do crime de lavagem, já que o crime de lavagem só estará caracterizado se ficar evidenciado que existiu um crime antecedente. Não tem lavagem sem crime antecedente. Então eu teria aqui uma situação na qual a prova deste crime influencia na demonstração da existência do crime de lavagem, por isso eu reúno no mesmo processo um único juiz competente para julgar. Estas são, portanto, as hipóteses de conexão. Recapitulando, conexão intersubjetiva por simultaneidade, intersubjetiva por concurso, intersubjetiva por reciprocidade. Conexão objetiva, a prova de um crime, ou melhor, um crime praticado para facilitar ou ocultar o outro ou conseguir impunidade ou vantagem em relação ao outro. E instrumental probatória, a prova de um crime influencia na demonstração da existência de outro crime. Essas são as hipóteses de conexão. Além da conexão, nós temos também no artigo seguinte, no artigo 77, hipóteses de continência. Diz aqui o artigo 77. A competência será determinada pela continência quando? Inciso 1, inciso 2. Para você gravar bem isso aqui, não fazer confusão e nunca mais esquecer, e não querer ficar decorando as coisas, né? Lembra o significado da palavra continência. Não precisa nem lembrar do exército, né? De continência do exército, porque num outro sentido.
Lembra, por exemplo, de uma lição de casa que seguramente você deve ter feito quando estava lá no primeiro ano do ensino fundamental. E a tia Maricota lá passou uma lição para casa, parecida com aquela que está ali no canto da tela. Um círculo com duas bolinhas dentro e um triângulo fora. Uma folha de papel com aquele desenho e duas perguntas. Primeira pergunta, lição de casa. Quantas bolinhas estão contidas no círculo? Segunda pergunta, o triângulo está contido no círculo? Você levou essa lição para casa, chamou a família, fez uma reunião, chamou os vizinhos, discutiram o final de semana inteiro e chegaram a qual conclusão? Resposta da primeira pergunta, duas bolinhas estão contidas no círculo. Resposta da segunda pergunta, o triângulo não está contido no círculo. Parece bobo, mas é isso mesmo que se trata, né? Continência é uma coisa contida na outra, certo? Então grava bem isso, né? Falou em continência, falou de uma coisa contida na outra. Vamos dar uma olhada na lei agora. Diz de novo o código. A competência será determinada pela continência quando 1. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, voltando lá para o nosso exemplo da tia Maricota que te mandou aquela lição de casa. Imaginem que ao invés de duas bolinhas, ela colocasse duas pessoas. E desse um nome para o círculo. Eu vou chamar esse círculo de infração. E aí vou perguntar, quantas pessoas estão contidas na infração? Duas ou mais pessoas contidas numa mesma infração é a hipótese do inciso primeiro. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. A doutrina chama isso de continência por cumulação subjetiva. Por que por cumulação subjetiva? Porque tem os sujeitos acumulados na mesma infração. Então, se eu tenho dois ou mais sujeitos, duas ou mais pessoas contidas numa mesma infração, por que eu não faço um processo para a pessoa A e outro processo para a pessoa B? Resposta técnica, pela regra da continência por cumulação subjetiva. Há uma regra no código que diz que quando isso acontece, eu devo reunir essas pessoas no mesmo processo, um único juiz competente para julgá-las. Perceba que é um caso bobo do dia a dia, né? Duas pessoas vão assaltar alguém, certo? Então, as duas vão cometer o mesmo crime de roubo, então as duas estão contidas naquela mesma infração. Por isso, eu reúno estas duas pessoas no mesmo processo, um único juiz competente para julgar. Inciso 2º. Fala no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º tal, do Código Penal. Aqui a redação é antiga, né? Você tinha que atualizar isso aqui com a reforma da parte geral do Código Penal. A regra do 51 hoje está no artigo 70 do Código de Processo, que trata do chamado concurso formal de crimes. Lembra o que é concurso formal de crimes? Uma conduta, dois ou mais resultados. Vamos de novo para o nosso exemplo lá da tia Maricota. Agora imagine que dentro do círculo eu ponha, ao invés de duas bolinhas, eu ponha infração A e infração B. E o nome do círculo eu vou chamar de conduta. E aí eu vou perguntar, quantas infrações estão contidas na mesma conduta? Então veja, duas ou mais infrações contidas numa mesma conduta caracterizam uma hipótese de continência por cumulação o que agora? Antes era gente acumulada, agora é crime. Então agora é por cumulação objetiva. Duas ou mais infrações contidas na mesma conduta. Eu quero matar a mãe e eu quero matar a criança que está no colo dela. Eu dou um único tiro. Mato a criança e mato a mãe, porque a bala transfixa o corpo da criança e mata também a mãe. Com uma única conduta, eu pratiquei dois resultados. Eu pego um automóvel a 170 km por hora, completamente embriagado, e atinjo o veículo em que vão duas outras pessoas lá dentro e mato as duas. Uma única conduta, dois crimes de homicídio em concurso formal. Por que eu não faço um processo para a vítima A, outro processo para a vítima B? Resposta técnica, pela regra da continência por cumulação objetiva. Tá claro? De novo, não queira ficar gravando isso, né? Lembra do significado das palavras, porque se eu perguntar para você na prova, agora misturando as coisas, né? Me diferencie uma conexão intersubjetiva por concurso de uma continência por cumulação objetiva.
Essa pergunta no primeiro momento assusta, né? Meu Deus, conexão intersubjetiva por concurso de continência por cumulação subjetiva, que desgraça é essa? Calma, respira fundo, raciocina, que você responde. Conexão, uma coisa ligada na outra, mais de um crime, porque é um crime ligado no outro. Intersubjetiva, entre sujeitos, mais de uma pessoa. Por concurso, o concurso é liame subjetiva, elas estão vinculadas subjetivamente entre si. Isso é conexão intersubjetiva por concurso. Já a continência por cumulação subjetiva, eu tenho mais de uma pessoa, duas pessoas acumuladas na mesma infração. Por que não é conexão aqui? Porque é uma infração só. Conexão pressupõe dois crimes. Continência por cumulação subjetiva pressupõe duas ou mais pessoas contidas numa mesma e única infração. Então a diferença entre uma conexão intersubjetiva por concurso é que aqui eu tenho dois crimes praticados por mais de uma pessoa com liame subjetivo. Já a continência por cumulação subjetiva, eu tenho duas pessoas praticando o crime em liame subjetivo, mas é um crime só. Tá clara a diferença? Então, ao invés de gravar, ao invés de decorar essa terminologia, raciocina, né? Lembra do significado das palavras, que você não vai mais se assustar com nenhuma questão que cai em exame da ordem, concurso público, na nossa prova, enfim, em torno desse assunto. E vai lembrar que, havendo hipóteses dessa natureza, a ideia toda é, pelo menos no primeiro momento, reunir esses processos, né, esses casos no mesmo processo, um único juiz competente. Precisamos saber agora para qual juiz vai, já que eu posso ter um crime praticado num lugar, outro em outro lugar, e aí começa a bagunçar um pouquinho o coreto. No nosso próximo encontro a gente vê como é que isso se soluciona. São as regras de fórum, attractionis, regras de atração de foro, que partem disso que nós falamos agora aqui, nas hipóteses de conexão ou continência, para onde vai o processo, já que é um processo só, um juiz só. Não perca o nosso próximo encontro, a gente segue trabalhando, né, com essas regras, agora à luz das regras de fórum, attractionis, de atração de foro. Por hoje é isso, até a